Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, começando mais um episódio do Carvalho Cast Podcast. Carvalho Cast Podcast é uma idealização da Clínica Carvalho, é uma clínica que procura cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Temos aqui serviço de psicologia, psicopedagogia, psicanálise, psiquiatria, enfim, queremos estar sempre cuidando da saúde mental de todo aquele que está aqui precisando de alguma coisa nesta área. Também da DLD Soluções em Tecnologia. Se você precisa fazer algum site, alguma questão na área da tecnologia, é só falar com o nosso amigo Danilo. Não é, Danilo? Beleza, Danilo, ele fica atrás das câmeras, tá bom? Sem ele, nada disso sai. E também queremos agradecer o escritório da Mantina, nosso amigo Elton e Tiago, nossos amigos, que também nos incentivam aqui, tá bom? Hoje nós teremos um episódio com essa temática de saúde e bem-estar, pensando que saúde não é apenas a ausência de doença. A OMS traz isso. Então, pensar no bem-estar do sujeito, no bem-estar da sociedade, no bem-estar das pessoas é muito importante. E estamos aqui hoje com a doutora Isabel Castanha Gil, geógrafa, que tem uma trajetória linda, que pensa nessas questões, nas questões. O podcast, por enquanto, é gravado em Flórida Paulista, logo, logo teremos algumas novidades, e ela pensa nesse arranjo regional das relações humanas, do desenvolver através da história, que isso dá essa questão desse povo da Nova Alta Paulista, 30 municípios, que começa lá de Herculândia e vai até as barrancas do Rio Paraná em Panorama. Seja bem-vinda, Isabel, um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer o Elias, tá? O professor Elias, que é seu amigo, é meu amigo. Quando conversando com ele, falou: tem que convidar a professora Isabel para levar no podcast, porque ela tem muito conteúdo. E vocês devem estar vendo aqui um pouco das produções dela. Ela tem 11 livros dela, com a participação dela. Então, teremos um papo muito agradável com a doutora Isabel Castanha Gil. Doutora, o que é a geografia? Eu estava falando para você que quando eu estudava lá na educação básica, eu gostava muito da matéria de geografia. Lembro de alguns professores, professor Júlio Sassi, que ele batalhava muito a questão da cartografia com a gente, professora Cleuzinha, e eu gostava muito da geografia humana, dos tipos humanos, tudo. Eu acho que é uma matéria fantástica. O que é a geografia? Olá, boa tarde, Carvalho. Boa tarde a todos os ouvintes desse podcast. Muito obrigado ao nosso amigo Elias. Exatamente, ele é o responsável por estarmos aqui iniciando Sim, esse bate-papo. sim, Boa sim. tarde ao Danilo. Obrigada pelo trabalho aí na retaguarda. Então, a geografia é uma ciência que estuda a relação da sociedade com ela mesma e da relação da sociedade com a natureza. Então, Interessante. esse é o foco da ciência geográfica, né? E nessas relações entre as pessoas e entre as pessoas e a natureza é que nós temos toda essa produção do espaço. Que é o Então, famoso espaço é o geográfico. famoso espaço geográfico. Então, quando a gente olha uma cidade construída, uma propriedade rural, uma estrada, qualquer materialização que a gente tem no espaço, e não importa o tempo que isso aconteceu, ali nós temos trabalho vivo e trabalho morto.
O trabalho vivo é aquele que a gente vê acontecer naquele momento. Certo. E o trabalho morto é aquele que ao longo do tempo foi responsável por aquela construção. Entendi. Então, se pegarmos aqui as nossas cidades, há 90 anos atrás, isso era coberto por floresta. Exato. Então, quantas pessoas trabalharam ao longo desses anos? Na derrubada, na construção da ferrovia, na formação das cidades, na produção agrícola. Você não vê, mas isso foi construído ao longo do tempo. E esse trabalho, principalmente a parte física desse trabalho, ficou. E Verdade. até hoje nós nos beneficiamos, Sim. né? Uma rede elétrica, uma rede de telefonia, a rodovia, enfim, tudo que a gente tem. Então, quando você vê o espaço, o que está ali materializado, você olha com um olhar mesmo mais apurado, que a ciência geográfica ajuda a desenvolver, a gente consegue entender as relações, consegue entender as intenções, por que foi construído assim, né? Entendi. Por que a ferrovia no Espigão Divisor? Por que não foi lá perto do rio? Então você consegue algumas respostas imediatas, mas depois também você busca nas fontes teóricas, você busca na história oral, você vai compreender todas as relações que aconteceram naquele ambiente. Você falou uma palavra agora que me chamou a memória, espigão. Eu sou de uma denominação cristã evangélica, o povo batista. E tem um distrito aqui na região de Tupã, o distrito de Varpa. E Varpa significa, se não me engano, na língua leta, espigão. Espiga. Isso. E é interessante que eu tenho esse hábito de saber a história das origens de onde eu estou. E em 1920, na década de 20, devido às guerras, vieram muitos letos russos para aquela região. E é interessante que na nossa região, a comunidade das igrejas batistas aqui chegou a ter a maior igreja, as maiores igrejas batistas fora dos Estados Unidos. Era aqui na nossa região, porque eles vieram para o Brasil devido a muitas perseguições religiosas e fundaram ali totalmente uma comunidade. E às vezes eu vou lá, vou na igreja de Varpa, vou lá na Fazenda Palma, e a gente vê realmente isso, toda a história, toda a construção, a igreja ainda preservada de tudo, daquela maneira da construção. E é tão interessante estar falando, Isabel, eu penso na questão da saúde, porque como hoje, por exemplo, estamos aqui num ambiente tecnológico, e isso tem sido tão rápido, as questões tecnológicas, e a nossa mente ela não dá conta de tantas transformações e tantas mudanças tão rápidas. E isso tem ocasionado adoecimento. Então, quando essa fala que você diz dessa importância de olhar esse trabalho vivo de hoje, então estamos aqui num trabalho vivo. Não é isso? Exatamente. Vivo, tá? E o trabalho morto. Então, esta sala aqui é de um trabalho morto, porque aqui, segundo me consta, era a construção de um dos primeiros armazéns de Flórida Paulista. Então, isso aqui é um trabalho morto. É muito interessante essa visão. Que legal entender a geografia assim, né? E ao mesmo tempo, então, o respeito por tudo que se tem, né? Respeito, né? Que O palavra bacana. respeito por tudo que se tem, porque e quando as pessoas trabalharam e trabalham, elas não estavam preocupadas com o amanhã. Elas estavam preocupadas com a sua sobrevivência hoje. Sim, Então, sem que a gente perceba, nós estamos fazendo história, verdade. né? Para Verdade. sobreviver, a nossa sobrevivência, as nossas relações do dia a dia, elas constituem a história do lugar, né? Uhum. Aí, e elas são motivadas
por conjunturas, né? Uhum. Conjunturas econômicas, conjunturas políticas, Sim. conjunturas sociais. Uhum. Então, aí a gente vai criando as tendências. Então, por que as pessoas vieram para o Oeste Paulista nas primeiras décadas do século XX? E isso desencadeou um movimento. E as pessoas não combinaram de vir para Fala cá. sobre isso, então, que tá me aguçando a curiosidade, né, Danilo? Vamos, pode falar sobre isso. Vamos ter uma grande aula hoje, viu? Então, na verdade, quando a gente vai estudar essa parte do estado de São Paulo, onde nós estamos, que muitas vezes as pessoas que aqui moram menosprezam. Olha, eu moro numa região que as cidades são muito pequenas, aqui as coisas não acontecem, é Eu já ouvi tudo muita expressão corredor da fome. isso, tudo é muito devagar e assim por diante, né? Então a gente ouve muito, mas nós temos questões aqui muito interessantes, muito mesmo. Então, alguma coisa, por exemplo, nesses estudos que a gente vai fazendo, Uhum. nós descobrimos que onde nós estamos já fez parte da América Espanhola. Então, lá em 1493, 1493, Antes do Tratado de Tordesilhas. quando foi assinado o tratado, né? Porque em Uhum. 1492 o Cristóvão Colombo chega na Sim. América. E aí, quando ele volta e tal para lá, né? Então Portugal e Espanha começam a reivindicar essas terras. Uhum. E aí, em 1493, então é assinado o Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas. E aí são terras novas, com muitíssimo pouco conhecimento cartográfico Uhum. e assim e geográfico. Então, quem foi o e aí existia um conflito de interesses. Então, o mediador foi o Papa. Hoje é a ONU, naquele Certo. momento era o Papa. E aí ele chamou matemáticos, porque ele precisava de alguém, né, que tivesse formação técnica para isso. E os matemáticos decidem que a linha, né, o meridiano, no sentido vertical, seria considerado o meridiano que passa por Cabo Verde. Ilhas Certo. que estão no Pacífico, no Atlântico, perto da África, do continente africano, e que Portugal já fazia essa circulação ali por causa das grandes navegações. Certo. E aí decide que, é, então, a partir das ilhas de Cabo Verde, 370 léguas a leste, ali seria traçada uma linha na circunferência terrestre, e aí essa linha passaria pela América, porque hoje é a América, Uhum. né, continente americano, e as terras a leste seriam de Portugal, as terras a oeste seriam da Espanha. Aí, isso 370 léguas, né? Então, corta o Brasil, começando lá mais ou menos no Ceará, por lá, e vai até o Rio Grande do Sul. Daí para o litoral, Portugal. Pequena, uma faixa pequena. E a maior parte do continente americano para a Espanha. Mas isso era 1493. A matemática da época não tinha os recursos da matemática de De hoje. hoje. Então, mas tá bom, nos 360 graus a circunferência, onde é que passa? Né? Entendi. Então, essa questão matemática mesmo. Aí, em 1750, então foi ratificado e retificado aqui, ratificado o acordo e retificado o ponto. E aí se define que é no meridiano de 49 graus oeste, né? Agora a matemática já estava mais evoluída, então vamos definir um grau, 49 graus Certo. oeste. Essa informação está nos livros didáticos, nos livros de história. E aí a gente vai pesquisar onde é que passa 49 graus no estado de São Paulo, né? Certo. Então, por exemplo, a cidade de Lins,
na praça principal tem lá um obelisco que eles fizeram lá um marco que ali é 49 graus. Então, de Lins, ou de 49 graus para oeste, nós já pertencemos para a Espanha. Entendi. Nós já pertencemos. Então, entre 1493 e 1750, nós fomos território espanhol. Aí vem uma questão que está em aberto. Se foi território espanhol, por que nós não temos uma colonização espanhola aqui, onde hoje é o oeste de São Paulo? Aí vem uma explicação também da época. Então, por onde os espanhóis ocuparam as suas terras? Aqui na América do Sul. Pelo Pacífico? Eles entraram, Pacífico não, por causa da Cordilheira dos Andes. Eles entraram pela foz do rio Amazonas e foram o rio acima, chegando no Peru e tal. E isso, olha lá, exatamente, olha lá. Então, Que interessante, pela hein? foz do rio Amazonas, eles vão, eles sobem, né? Sim. O rio acima, e eles vão para onde hoje é aí, Peru, principalmente. Mais ao sul, aqui, por onde que eles entram? Eles entram por água também, pelo Rio da Prata. Né? Entendi. Eles entram por água e eles foram até a Bolívia. E o que eles procuravam era prata, ouro e prata. Né? Então, tanto que é Mar del Plata, Rio da Prata. Né? Então, Bacia Cisplatina. Exato. Então, eles vindo exatamente por essa parte subindo, eles colonizaram aqui uma parte do Rio Grande do Sul. Sete povos das missões, aqui tem, tanto que teve a guerra, né? Guerra do Paraguai. A guerra do Paraguai, não, a guerra do Uruguai, Guerra aqui, do Uruguai, né? do Uruguai e tudo, que isso daqui tudo era a província cisplatina, né? Sim. Então, aí a ocupação deles, em função da influência do rio e do que eles queriam, eles ocuparam esta parte. E onde nós estamos aqui no estado de São Paulo, né? Onde nós estamos, porque a linha passa mais ou menos por aqui, a linha passa mais ou menos por aqui, isso daqui já pertenceu para a Espanha, mas não era a área de interesse deles. Entendi. Não era a área de interesse Então ficou deles. ali. E ficou aqui. Então a gente não tem até o momento, é uma descoberta que a gente faz muito recente nos nossos estudos regionais. Certo. O Elias faz parte desses estudos, né? E de repente, agora que a gente coloca uma lupa sobre esse tema, de repente alguém se interesse e comece a procurar algum vestígio. Até o momento a gente não tem, né? Entendi. Conhecido, mas pode ser que sim. Então, esse é um fato nosso. Aí a gente fica, os interesses da história do Brasil são outros, interesses da coroa portuguesa e tudo mais. Mas quando nós temos por volta de 1850 é que o café começa a ter importância comercial. É aqui no Brasil que ele passa a ter importância comercial. E aí o que acontece? O modelo de exploração de Portugal, que era basicamente um modelo, principalmente da época, era um modelo predatório. Então era o modelo de chegar, pegar as riquezas e levar embora. Sim. Primeiro a madeira, depois os minérios, enfim, né? E quando vai acabando a madeira, quando o minério também, não é que o minério acabou, as técnicas que eram usadas já não davam um verdadeiro retorno. Então eles vão usar o recurso natural. O outro recurso natural foi a terra. E é a partir daí, então, que começa o café no Rio de Janeiro. Se você puder colocar novamente o mapa, por favor. Então, aí o que acontece? Mas o modelo predatório, então, o que acontece aí com o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, ele tinha duas características. Era século XIX e nós estávamos já no segundo reinado. Então, era uma cidade portuária, o forte era Porto,
e, portanto, toda a parte de serviços portuários, e era também a capital do império. Sim. Então, não existia nenhum interesse em desenvolver a agricultura. A outra característica é geográfica. O estado do Rio de Janeiro é muito estreitinho. Então, tirando o oceano, tirando a praia, tirando ali a cidade, logo se chegava na montanha, na Serra do Mar. E aí o que acontecia? O café tendo sucesso lá fora, né? O café estava começando, tendo sucesso lá fora. E o café começa aqui, mais para o sul do Rio de Janeiro. Então não foi difícil passar do Rio de Janeiro para São Paulo. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. São Paulo, na época, não tinha muita opção. Então, São Paulo não seria a capital do Império nunca. São Paulo não tinha minérios nobres, como Minas Gerais tinha, né? Então, o que São Paulo tinha? Terra. Então, aquelas pessoas aqui de Minas Gerais, principalmente, que estavam numa fase de declínio econômico, principalmente filhos de mineradores fortes, né? Filhos de mineradores fortes, que mais o jovem aqui busca outras opções. Então, eles viram aqui em São Paulo, com o café, uma oportunidade. E aí o café chega aqui no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba. Só que no modelo predatório. Então, o que acontecia? Vão pegar, põe a floresta no chão e vão plantar café. Põe a floresta no chão e vão plantar café. Só que essa é uma região de Serra do Mar e de Serra da Mantiqueira. A erosão rapidão. Né? Então, cada. Mas não tinha técnicas não, ainda não, de curva de milho. Não tinha. Né? E se plantava assim, perpendicular ao solo, né? Então se plantava no sentido do relevo mesmo, no sentido do aclive ali, né? Então cada rua de café era uma porta aberta para uma erosão. Então, o café ele é exigente, né? Ele não aceita a raiz fora do solo. E aquilo ia drenando, lixiviando. Então, se sabia que em poucos anos eles tinham que ir para outro lugar. Em poucos anos eles tinham que ir para outro lugar. E qual seria o outro lugar, então? Começa aqui, se sabia que seria um pedaço curto de tempo e vai seguindo, vindo para o oeste. Vindo para o oeste, e por quê? Porque o café é exigente quanto a solo, a clima, temperatura, umidade. Então, o café ele foi seguindo para o oeste, assim, em paralelo ao Trópico de Capricórnio, que o Trópico de Capricórnio passa pela cidade de São Paulo. Então, por que o café não foi para o Paraná, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul? Porque ele é exigente. Então, ele foi seguindo o sentido do trópico. Ele sai daqui e ele vem para Campinas. Quando ele chega em Campinas, ele floresce, né? Aí é ali que ele ganha toda a expressão, a magnitude, já é São Paulo, né? É em São Paulo que ele ganha essa magnitude, é ali em Campinas também, 1870, mais ou menos isso, que desencadeia toda o movimento migratório de trazer estrangeiro para cá, porque já estava também num movimento abolicionista forte, e se sabia que mais dia, menos dia, ficaria sem a mão de obra. Né? Então aí os próprios fazendeiros, era império, o império ele se sustenta num tripé. O império se sustenta no latifúndio, na igreja, que era junto à igreja e o Estado, e no trabalho escravo. Né? Então, isso que e ali o Estado também, né? O Estado. Então, os fazendeiros, eles reivindicam do Dom Pedro II que trouxesse os imigrantes. E aí tem uma falha histórica muito grande, que a historiadora
Emília Viotti da Costa, ela deixa isso muito claro nos seus estudos. Emília Viotti da Costa é uma professora da Unicamp. Ela diz que existe uma falha muito grande por causa do seguinte: existia um número muito grande de pessoas escravizadas, né? E como era muito impactante promover ali a abolição de um minuto para o outro, isso foi acontecendo aos poucos. Então veio a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada, depois veio a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. Né? Então ia chegar um momento que a escravidão ia acabar por si só, porque ia limitando, quem era mais de 60 não era mais escravizado, quem nascia era livre, enquanto esses daqui não chegavam aos 60 anos, eles estariam nessa condição, depois automaticamente, né? Então os fazendeiros sabiam disso, e por isso trazendo os imigrantes. E aí o que acontece? Onde está a falha? Porque não basta a liberdade. Sim. A liberdade, ela é importantíssima, mas ela sozinha não garante a sobrevivência dessas pessoas. Então, sabendo que essas crianças estavam nascendo livres, o Estado não tem nenhuma ação de qualificação. Nenhuma ação. Então, foi se formando uma massa jovem de marginalizados, né? Bom, mas esse é um parênteses. Aí o que vai acontecendo então? Um parênteses para explicar um pouco, mas antes de chegar em nós aqui, né? Então, nesse momento, como já se sabia que existia essa técnica predatória, né? Esse modelo, esse paradigma predatório, então se sabia que tinha que abrir novas terras, tinha que conhecer novas terras. E é daí então que já se falava no oeste de São Paulo desde o período do Império. Entendo. Já se falava. Por quê? Porque Campinas era fortíssima, mas não ia durar muito tempo. Sabia que tinha que expandir. Sabia que tinha que vir para o oeste. Então, aqui onde nós estamos, nós somos filhos da ciência. Embora a gente não tenha isso tão forte na região, um centro científico forte e tudo mais, mas nós somos filhos da ciência, porque isso tudo foi pensado, principalmente pela engenharia. Você está falando, eu penso no desenhar, que agora está remodelando da estrada de ferro, né? Ela acompanha realmente aí o Trópico de Capricórnio, né? Ela vem acompanhando. Ela vem acompanhando. E a nossa região está muito organizada dentro do movimento ferroviário, né? Aí é um outro fator também. Voltando lá no mapa. Com quem sabe é outra coisa. Se eu falo uma coisa, puxa alguma coisa. Se você conseguir coloca assim, Malha Ferroviária Paulista. O mapa, Malha Ferroviária Paulista, porque é bem interessante a região conhecer a si mesma. Malha Ferroviária Paulista. Eu tenho uma questão particular, assim, que quando você fala assim, dessas sessões que marcam, eu tenho 50 anos. Então eu nasci em 75. Eu nasci em agosto de 75. No mês, praticamente, que aconteceu a Geada Negra. Que foi quando... 18 de julho. Então, um mês depois eu nasço, né? Ao meu nascimento. E assim, é muito interessante que a minha família sempre me contava, e eu guardei isso, e depois eu fui pesquisar. Como isso foi tão impactante aqui na região, porque eu nasci no Mato Grosso do Sul, em Brasilândia, mas tinha toda uma conjuntura aqui com a região, cidade de Lucélia, tudo mais, tudo. E é interessante, porque a gente guarda o nascimento da gente de uma maneira muito peculiar, né? Então, assim, aquela transformação, um evento climático que transforma toda uma região. Em 3 horas. Em 3 horas, né, pessoal? E eu sempre ouço muitas histórias. Você conseguiu achar? Muitas histórias
dessa questão daquele ano, né, da geada negra É, que torrou os pés de café, o pessoal fala isso, né? malha ferroviária do estado de São Paulo. Isso. Então, aqui tem um fator bem interessante, né? Que nós somos o chamado ramal de Bauru, ramal oeste, ramal de Pederneiras. Certo. Então, a gente é um ramal, a gente não é uma linha que nasce da capital, né? É a Entendi. última porção aqui. Ó. Quando a gente pega aqui as ferrovias, a gente vai perceber a questão que a gente estava falando no início, a questão do espaço. Certo. Quando você interpreta o que está materializado no espaço, você compreende as intenções. Então veja que as linhas das nossas ferrovias paulistas, elas saem aqui do oeste e elas vão todas para o Porto de Santos. Sim. Né? Então, o que a gente tem? Todas levam a um único ponto, que é o porto de exportação. Sim. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos essas ferrovias que elas ligavam áreas produtoras ao porto de exportação. Então, toda vez que você tem esta geometria perpendicular, né, na matemática, então isso é perpendicular. Assim é paralelo. Sim. E assim é perpendicular. Sim. Então, você tem drenagem, você tem exportação, Sim. você tem escoamento. Sim. Quando você tem linhas paralelas internas, você tem integração. Então, a política do momento, daquele momento, final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, não era integração. Tanto que, quando as nossas estradas de ferro elas foram sendo desativadas, a partir dos anos 60, a partir dos anos 70, então, o que acontece? Não formou no Oeste Paulista uma conexão comercial. Então, você não tem com facilidade produto da Paulista comercializado Com a Sorocabana e deles e conosco. deles conosco. Então, não formou aqui uma conexão intra-regional, porque tudo era para drenar. Tudo era para drenar. E lá também, né? Então, não houve uma Não integração, né? houve. Então, a gente nasce mesmo numa questão científica muito bem pensada, que era esse o objetivo de saber quais eram as nossas características naturais, clima, solo, altitude, era isso, Uhum. né? Para poder expandir o café. Então, é assim que a gente nasce. E a Essa gente região nossa tem muita planície, né? é Muito, o muito relevo mais relevo plano, isso, mais, que ajuda mais a... ajuda bastante, Uhum. né? Então, entre 1905 e 1907, foi formada uma comissão, Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, uma comissão formada pelo governo do estado da época, mas custeada por fazendeiros, Uhum. e era exatamente para poder fazer essa expedição. E eles vieram por 4 rios, entre 1905 e 1907. Uma expedição desceu o rio Aguapeí, a outra expedição desceu o Rio Feio, a outra expedição desceu o Tietê, mas era para saber lá no fundo como é que era, para fechar lá. Né? Outra expedição foi pelo Paranapanema. Entendi. Demorou cerca de 2 anos para descer 400 quilômetros. Então, olha as dificuldades. E esses relatórios, eles estão disponíveis na internet. E esses relatórios, eles falam, eles falam do relevo, do bioma, eles falam da temperatura, da água e tal, dos indígenas, né? Então tá tudo ali nesses relatórios e eles estão disponíveis no site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, estão todos ali. Então, é assim que a gente vai nascendo, né? E aí, levando essas informações, então o que acontece? Quem financiou tem direito. Então, é nesse momento que essas terras são, que eram terras devolutas,
essas terras são então acertadas e documentadas pela primeira vez uma escritura em nome dessas famílias. Então, para ter uma noção, por exemplo, tinha um senador que era muito forte a produção de café dele ali na região de Campinas, que era a família Toledo Pisa. Esse senador, Toledo Pisa, tinha 4 filhos. Um deles se chamava Lélio de Toledo Pisa. Quando o pai faleceu, as terras foram divididas. Então, o Lélio, ele ficou com a 4ª parte. Para ter uma noção do que esses fazendeiros conseguiram de terra, a 4ª parte do Lélio, hoje estão os municípios de Tupi Paulista, Dracena, Nova Guataporanga, São João do Paudalho, Panorama, Paulicé e Ouro Verde, até Epitácio, era de um único dono, que era a 4ª parte da herança que o pai deixou. Que interessante. Então, se você pegar uma propriedade, uma escritura pública de um sítio, de uma fazenda desses municípios, você vai encontrar que o primeiro proprietário era o Lélio de Toledo Pisa. Entendi. Meu pai comprou uma terrinha lá em Tupi Paulista, em 1957, por aí. Eram 6 alqueires, a escritura, o original, Lélio de Toledo Pisa. Entendi. Então, para ver como é que a gente foi pensado para isso. É interessante, Isabel, você falando isso, né? Para mim é fantástico. É isso que eu gosto muito dessa área. E pensando, tem um livro clássico do período dos gregos, né? De uma tragédia grega, que a gente usa muito na psicologia, principalmente na área da psicanálise, que é a tragédia de Sófocles, né? Édipo Rei. Né, o que dali se tira o complexo de Édipo, tudo mais, né? E tem um momento do livro que o Édipo ele vai ter um embate com um monstro, que é a Esfinge, né? Que ali ele teria toda a questão com a cidade de Tebas, né? Quem vencesse aquele enigma casaria com a Jocasta, só que o Édipo não sabe ainda que é a Que mãe a mãe dele, dele. e toda essa questão é um tema muito caro para nós da psicanálise, né? Mas é uma frase que eu guardo muito, não é? Conheça a si mesmo, conheça a ti mesmo. E é muito interessante, eu acredito que esta fala sua e de outros profissionais que trazem esta memória, não é? Porque assim, é necessário nós termos a nossa memória. Isso, se nós não sabemos de onde nós viemos, nós não temos condições de programar para onde iremos. É Né? verdade. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa. Eu tenho muito contato com os jovens. Olha que interessante, acredito que essa é uma grande contribuição desse podcast. Às vezes, nada contra você, conhecimento é sempre muito importante. Mas você vê um jovem daqui da região, dessa cidade, de Adamantina, conhecendo profundamente, por exemplo, a história dos vikings. Devido às séries, devido à exposição, que é uma história nórdica, Valhalla, Dinamarca, Noruega, Ragnar, Lothbrok, invasão da Inglaterra, tudo. E às vezes ele não tem o menor conhecimento da região a qual ele surge. Mesmo que ele vá embora dessa região, por uma questão de estudo, de trabalho, ou por que ele quiser, a origem dele é aqui. E falta muito isso, essa questão de nós conhecermos a nós mesmos, saber da nossa história. E isso é muito deletério, porque a falta de identidade, ela pode provocar muitas coisas estranhas em nós. Não é? É verdade. Então é muito importante esse trabalho que você faz. Então, é exatamente isso, né, que a gente vai buscando. E ao mesmo tempo, né, quando você vai trazendo mais para nós mesmos, já a partir dos anos 20, dos anos 30, então, porque demora, né, e hoje é mais rápido, mas antigamente, quanto tempo demorava para fazer 1 quilômetro de ferrovia?
né? Então, por exemplo, a ferrovia acho que foi inaugurada em Tupã em 1928. Certo. Ela foi inaugurada em Adamantina em 1950. Ela foi inaugurada em Panorama em 1960. Então, olha como era devagar, né? Por uma questão mesmo de Tecnológica, né? tecnológica e custo e logística e tudo mais, né? Os Então, obstáculos naturais, né? Era sim, muito difícil sim. vencer, né? Então, quando a gente passa a ser, quando chega essa colonização aqui, a gente já acontece aqui para nós, no espigão divisor Aguapeí Peixe, já acontece no apagar das De uma luzes. maneira tardia, né? No apagar das luzes. Por quê? Porque essa fase agrário-exportadora da gente mandar embora o nosso a madeira, o nosso minério, o nosso café, o nosso algodão, principalmente eram esses os produtos Uhum. desse período, agrário-exportador, né? Isso é de 1500 a 1930. 1930, Getúlio Vargas ascende ao poder e ele muda o paradigma de agrário exportador para urbano industrial. Claro que não é uma coisa rápida, mas é um processo. Então, se ele vai dar atenção para a parte industrial, dar atenção por parte do Estado significa dinheiro, recurso tecnológico, formação de mão de obra, toda a atenção estava para o Processo de setor industrial, escolarização, a escolarização, escola né? técnica começa a surgir tudo, Tudo né? isso, né? Então é urbano e é nesse momento que está fomentando a urbana industrialização que nós fomos ocupados. As nossas cidades começam a surgir. Então a gente já nasce tardio no processo brasileiro, né? A gente já nasce tardio. E a gente já nasce com algumas desvantagens. Por exemplo, se naquele momento o foco estava sendo a região metropolitana de São Paulo, Santos, Sorocaba, Campinas, ali era o lugar que atraía muita gente, por causa do emprego e tudo mais, né? Ali era o lugar que atraía. E aí já não era mais a agricultura. Então, esse já é um ponto. O outro ponto é que nós estamos longe. Então, se lá vai concentrando pessoas, se lá vai se tornando um polo de aglomeração, então o nosso mercado consumidor regional era e foi se tornando mais ainda pequeno. Começa a perder população, porque essa parte urbana industrial é muito forte, né? Ela atrai mesmo emprego, mais oportunidade de estudo, está mais perto do hospital, está mais perto de tudo, né? né? Entretenimento, Sim. oportunidades, né? Então, e a gente vai ficando. Então, e ao mesmo tempo, por causa daquelas questões lá que a gente viu, não formou o mercado regional. Então, é uma relação muito que a gente chama de radial. Então, uma relação muito dependente da capital, né? E muito dependente das cidades de porte médio que foram se formando. Campinas era muito famosa na medicina dos olhos, né? Tem aquele instituto que é centenário, Isso, Instituto IAC, Agronômico de Campinas, né? da época do Império, Da né? época Então você vê como que desse momento ali que precisava então, do café. Então, aí essas questões. E aí vem uma outra questão também, que tem fatores de cima para baixo e tem fatores de baixo para cima. De cima para baixo é que toda atenção por parte do Estado, que seja estadual, que seja federal, porque Getúlio Vargas era federal, né? Sim. Investindo na industrialização de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Então, muito pontual, assim.
E o governo do estado de São Paulo também envolvido com infraestrutura, toda aquela coisa ali. Uhum. Então, o que que acontece? O planejamento daquele momento, que também não era um planejamento profissional, que só vai acontecer depois dos anos 50, então vai se formando o que nós temos hoje, que são as desigualdades regionais. Né? Então, de cima para baixo, o próprio Estado Promove. promove isso, né? O próprio Estado. Quando a ferrovia ela para ali na barranca do rio, é outro fator que freia o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque não favorece que a gente também faça conexão com o antigo Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Então, freia também. Que é em 79 que é a divisão de estado, né? Exato, 79, 78. exato. Então, você vê, né? Então, é um fator de cima para baixo. Outro fator de cima para baixo é o seguinte, também na questão do planejamento. Então, qual é o papel do Oeste Paulista no estado de São Paulo? Né? Qual é o papel do Oeste Paulista? Então, o papel do Oeste Paulista já foi café, né? Mas, com toda a conjuntura, o café foi saindo. Passou. Isso. Então, o papel, num conjunto maior e num conjunto duradouro, e que nós aqui não percebemos isso e deixamos passar batido, é que aqui no Oeste Paulista é que está a principal alavanca do desenvolvimento do estado de São Paulo, da região sudeste do Brasil. Que alavanca é essa? Geração de energia elétrica. Então, quando você pega e você vai buscar, né, as informações, em 1952, o governador se chamava Lucas Nogueira Garcês e ele assina ali um decreto-lei autorizando a construção do complexo de Urubupungá. Ali era uma queda d'água maravilhosa, Urubupungá, isso está tudo embaixo d'água. E aí, nesse complexo, a gente tem Jupiá, Ilha Solteira e Três Irmãos, né? Então, 1952. Então, desde a década de 50, nós sustentamos a energia paulista. Toda essa pujança industrial, A toda Universidade Paulista, Unesp, surge aqui em Ilha Solteira, né? Se não me engano, uma das primeiras. é uma das primeiras também, né? Me parece que eu estava lendo que surge ali na faculdade de engenharia civil, civil se e formou elétrica, ela para a questão da construção da usina, né? Aí depois termina para São Paulo Isso. e termina indo para o estado inteiro. Depois disso vem, nos anos 90, vem a represa ali de Sérgio Mota, né? Então, ali vem Rosana, no Rio, Porto Primavera, né? No Rio Paranapanema também tem um conjunto. Então, quando você vai olhar a distribuição, se você puder colocar, põe assim, hidrelétricas da bacia do Rio Paraná. Você vai ver que a alavanca está aqui. Ó, o desenvolvimento, ele tem que ser sempre, para ele ser justo, o desenvolvimento tem que ser uma via de mão dupla. Tem que ficar bom para os dois lados. Se pensar, ainda continua num modelo talvez diferente, se eu estiver errado, você me corrija, um predatório diferente, né? Ainda uma ideia, tipo assim, não quero saber quem está lá, eu quero tirar o potencial. A hora que você falou a água, eu pensei da água exatamente por essa questão da energia que se forma muito, mas eu não estou preocupado com aquela população. Lá tem água, eu preciso da energia e traga para cá. Isso. Então, Então, o Estado, ele é produtor e reprodutor de desigualdades regionais. Às vezes mantenedor, né? Que mantém também. O reprodutor de tudo isso. E aí vem uma questão regional, de baixo para cima, que a gente não se conhece. E a gente desconhece o próprio potencial.
Então, quando fala numa hidrelétrica, a gente logo pensa nos chamados municípios lindeiros, Sim. aqueles Isso tem que o o rio seu ali perto, né? território vão chegar diretamente nas águas da represa. Uhum. Esses municípios recebem royalties. Sim. Mas acontece que quando você fala de um reservatório, não é só o município Porque vem lindeiro, água de longe. vem água de longe. É um Existe todo o ecossistema que às ecossistema. vezes Uma extrapola. vez eu estava lendo assim, eu achei fantástico uma pessoa que estuda da área da geografia, falando da quantidade de água que evapora no rio Amazonas. E que ele falou assim, era um rio, ele usou um termo assim, eu não lembro, como se no céu tivesse um rio. Os rios voadores. Isso, rios voadores. E que essa água, ela caía em algumas regiões, se não me engano, do Aqui, centro-oeste aqui, e do oeste, aqui, descendo aqui, aqui, Goiás, aqui até aqui, aqui. aqui. E eu achei É, fantástico. Então, quer dizer, a quando chuva que vem da... é, Né? diminui um pouco aqui, ó. Então não tem todas aqui, né? Mas quando você pega, ó, aqui está Porto Primavera, não é isso? Aqui, exato. Pega mais no conjunto. Isso, menorzinho aqui. Então, para você ter toda essa questão Uhum. de abastecer essa hidrelétrica, tudo isso aqui, a bacia do Rio Paraná, é ela que vai alimentar. Isso, ela que vai alimentar. Então, toda essa região, Sim, inclusive até para o estado do Mato Grosso do Sul, né? sim, Deveria sim. se pensar. Então, aqui nós somos a principal alavanca do desenvolvimento. Então, o que acontece, né? Qual é? Aí a minha tese de pós-doutoramento, eu estou fazendo exatamente com essa tese aqui. Então, o desenvolvimento ele tem que ser uma via de mão dupla, tem que ficar bom para os dois lados. Se está no Oeste Paulista a oferta de energia para consolidar e manter todo esse parque industrial, não só de São Paulo, até de outros estados, Sim. então o que nós precisamos? Nós precisamos manter água para abastecer esses reservatórios. Com essa crise climática, o problema está muito sério. Sim. Então, aqui, por exemplo, no Rio Grande, a hidrelétrica de Água Vermelha, ela só não foi ali desativada em alguns momentos porque é um impacto político muito grande, mas ela não tem Não tem mais. condição de funcionar porque é lama, isso vai prejudicar o funcionamento das turbinas. E a cada ano nós estamos tendo menos chuva. Sim. As nossas chuvas não conseguem devolver a quantidade de água para realimentar o lençol freático. Todos os anos nós estamos com déficit de água. Pessoas da zona rural que têm poço, aquele poço Caipira, tipo né? cacimba, ou caipira, Secaram. eles secaram. Quem depende de poço artesiano, a cada ano mais profundo. Não, se nós andarmos aqui, quem anda. Um dia eu fui um jovem que fazia muito pedal. Então eu pedalava muito pela zona rural. Mas não precisa pedalar. Aqui no trevo de Flórida, indo sentido panorama, aqui do lado esquerdo tinha uma grande represa de águas naturais ali. Que vinha, já não Sim, tem mais. não tem. Os córregos estão secos, Exato. né? Então, e aí o que acontece então? A contrapartida, né? A contrapartida, nós temos por sobrevivência, não é por beleza, por sobrevivência, nós temos que devolver parte da biodiversidade. Sim, Nós são as temos, APPs, né? nós temos As que áreas de... devolver. Então, o que é possível, né? Volta lá aqui na Nova Alta Paulista, mais ou menos onde nós estamos,
mais aqui no espigão divisor aí, né? Uhum. Então, o que é possível em termos de desenvolvimento? O que seria o novo para nós? Então, nós temos um modelo de desenvolvimento que vem lá dos anos 10, dos anos 20, dos anos 30, que é um modelo de jogar a floresta no chão, de aproveitar o solo, de fazer agricultura, pecuária e assim por diante. Uhum. Então, esse modelo, se é dos anos 30 e nós já estamos na terceira década, está com quase 100 anos. Já não é mais válido. Esse modelo, ele mostrou em quase 10 décadas que ele não consegue manter as nossas cidades. Ele não consegue manter o nosso jovem, esse modelo, né? Então, o que seria o novo aqui? É que é tão interessante, Isabel, a sua fala, você consegue conectar isso que eu acho tão belo, conectar toda a história, que você falou aqui um monte de questões históricas, questões climáticas, naturais, com o desenvolvimento econômico. Porque às vezes assim existe, e não sou contra, mas eu vejo que às vezes há uma dificuldade de quando as pessoas vão falar do meio ambiente, de todas as questões, e fica um fim em si mesmo. Não acho que é errado, mas eu acho que consegue ter pouco eco, chamar a atenção de autoridades. Mas na hora que eu percebo a sua fala e pelo que eu vi a sua obra, a sua visão é assim, você consegue fazer uma conexão muito viável, né, de uma integração entre essa questão histórica, essa questão da fauna, da flora, das questões naturais e a questão econômica e mostrando com dado histórico. O cotidiano de hoje, né? Com o cotidiano de hoje, uma contextualização. Então, assim, né? Então aqui eu sou uma pessoa que ando no meio dos políticos, né? Então eu peço a você que senta a política, tudo, que você dê uma olhada aqui no que, não no que eu estou falando, mas do que a doutora Isabel está falando, e chame ela, né? Para conversar, para trocar ideia, porque no fundo tudo sai de decisões políticas. Você falou de cima para baixo, de baixo para cima, no fim a questão política é muito forte. Então, assim, você que tem esse meandro, esse desejo, essa vontade política, é interessante às vezes se debruçar naquilo que os especialistas olharam, aprenderam, conheceram do passado, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. O interessante é saber o que não deu certo e que eu não preciso fazer de novo. Eu não preciso cair num buraco para falar machuca. Alguém caiu e me avisou. Não é verdade? Então eu preciso ter a sabedoria e a inteligência para buscar outros caminhos. Né? Mas que interessante, viu? Então, essa perspectiva, né? Tudo gira em torno da política. Sim. Tudo gira. Sim. Mas é preciso deixar bem claro qual é a política. Exato. Não é a política partidária. Sim. Né? Sim. É a política no sentido mesmo da polis. Da essência dele. É a política no sentido das interações. Né? Do Estado. Sim. Não da questão e das, e das interações mesmo. Porque todo município ele precisa sobreviver. Sim. Né? Ele precisa sobreviver. E aí o que ele tem que fazer? Lembrando, o modelo que a gente tem aqui de quase 10 décadas levou à exaustão. Sim. Então é preciso pensar em outros modelos, mas de uma maneira, vamos dizer assim, inteligente e tranquila. Então, nós temos aqui, que foi se formando historicamente, uma estrutura fundiária com predomínio de pequenas e médias propriedades. Sim. Não se mexe nisso. Não se trata de mexer, de impactar a estrutura fundiária. Se trata, e quem planta cana, quem planta capim, quem planta urucum, que continue plantando. Está dando resultado, que continue. Sim. Mas pensar em alguma coisa junto com isso. E o que é possível pensar junto com isso? É transformar
essa região nossa num polo de bioeconomia. Nós estamos Sim. trabalhando para isso. Todo agricultor, todo proprietário rural precisa fazer reflorestamento, por lei. Por enquanto, ainda não é obrigatório, né? Que é o Cadastro Ambiental Rural. Isso ele tem que fazer, o CAR, mas ele vai ter que fazer também o que, se eu não me engano, chama PRA, que é o Plano de Recuperação Ambiental. Isso aí já vai ser obrigatório. Sim. O agricultor ele quer revitalizar uma nascente, ele quer estar de acordo com a lei, ele quer, mas é caro. Quanto custa reflorestar 1 hectare? É caro, porque não é só a muda, precisa cuidar por cerca de 4 anos. Então tem a seca, tem a formiga, tem o boi que come, tem a reposição da muda que morreu, né? Tem a rega. Então, até chegar num tamanho Que ela se vira. que ela se vira. Então, isso em torno de 4 anos. 1 hectare Você tem uma noção de quanto tem, custa no isso? mínimo, uns 35 mil. Anual? Acho que no conjunto. No conjunto. Os 4 Mas anos. ele não vai reflorestar 1 hectare. Sim, Ele tem mais. tem mais. Então, muitas vezes, ele está à margem da lei porque ele não tem condição. Né? Então, já estava assim e vai continuar assim. Então, o que as nossas autoridades precisam pensar? E aqui na região a gente tem mecanismo para isso. Então, nós temos, por exemplo, a AMINAP, Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, né? E a gente tem hoje um consórcio intermunicipal. Esse é projeto que tem que virar programa. E o município sozinho não tem como fazer. É caro, é demorado. Então, é um projeto intersecretarias. Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, sabe? Agora, de baixo para cima, aí a gente vai por uma questão da economia. A economia diz que a gente tem que trabalhar com o conceito de escassez. Certo. Não tem tudo para todo mundo o tempo inteiro. Essa é a escassez. E isso é natural que aconteça. Sim. Então, o que acontece? Se não tem tudo para todo mundo o tempo inteiro, quem vai levar? Quem está mais organizado e chega primeiro. Sim. Então, o que nos falta? Conhecer quem nós somos, os déficits que o Estado tem conosco, a nossa potencialidade e criar projeto de baixo para cima. Sim. E chegar com o projeto pronto. Isabel, a nossa região, a Alta Paulista, né? Sim. Ela tem o que habitacional? Meio milhão, mais de meio milhão, 1 milhão? Entre de habitantes? Herculândia e Panorama e Pauliceia, são 390 mil habitantes. 390 mil habitantes. Aí tem um outro fator também que eu vejo muito interessante, que também é uma potencialidade adormecida. 390 mil pessoas, você vai colocar 390 mil habitantes. Nós consumimos desde antes de nascer até depois que morremos, né? Porque tem o serviço de cemitério e tal e tal. Então, nós consumimos. Então, vamos pensar nos 390 mil vivos. Não é um mercado consumidor de jogar fora. Não. Já fiz esse trabalho também ali com alunos da FAI. Quando você vai nos nossos supermercados, olha, não enche os dedos das 2 mãos as empresas daqui de dentro que estão nos nossos supermercados. Sim. Não enche. Então, peguei alguns supermercados de referência, você vai ver que o seguinte, é o mínimo, é o mínimo. E por que é o mínimo? Qual é a explicação que o dono do supermercado dá? Olha, a maior parte das nossas empresas são de alimentos, são MEI,
E para nós tem uma questão tributária e tudo mais que não é interessante, porque a gente vai pagar cheio, a pessoa não paga, é toda essa questão tributária. Mas de qualquer maneira, está em aberto. Mas o cooperativismo talvez é algo que resolveria algumas questões, será que não? Então, eu não sei se começar por uma cooperativa. Uhum. Eu acho que começar conhecendo o que nós temos. Entendi. Conhecendo o que nós temos. Então, por exemplo, por parte da MINAP, ela tem condição de fazer isso, né? Junto com a universidade, Uhum. junto com a associação comercial, sabe? Um trabalho de base articulado e fazer algumas feiras de demonstração. Eu conheci você, você não vai lembrar de mim, mas eu lembro de você. Numa feira que teve em Adamantina, você apresentando um chefe de cozinha Ah, que fazia um negócio com o o jatobá. Jatobá, o Édipo. E para mim o jatobá, você percebeu que eu falo muito da infância. E para mim o jatobá é algo muito importante, porque na minha infância eu ia para a escola, morava no sítio, eu ia para a escola rural, e na ida e da vinda passávamos por pé de jatobá. Ou na ida ou na vinda, a gente gastava um tempo, a gente tinha várias, jogando pedra para ver derrubar um jatobá. E é tão interessante que meus filhos não conheciam o jatobá. É, E um dia eu fui levar o jatobá. Eu achei o lugar estava em Dúbia, num orfanato lá, que eu fui fazer um trabalho, e lá tem um grande pé de jatobá. E tinha muito jatobá. E eu levei os jatobás para casa e fui mostrar para meus filhos. Nossa, mas foi muito engraçado. Pai, você comia isso. Olha que coisa feia. o Olha o cheiro. gosto. Olha o cheiro. Eu falei, mas filho, isso aqui era iguaria para nós. É que você não pegou o gosto, você já estão com outras coisas, né? É. E aí eu fui, e foi interessante, né? E aí quando eu cheguei lá, naquela feira, aí a minha filha fez, pai, tem um homem ali que faz uns negócios, aquele negócio você come. E aí eu fui lá e eu lembro que você estava perto, Sim. você explicou É, tudo certinho, né? Então seria esses tipos de feira, né, que você está é. falando, né, Alguma de coisa alguma assim, coisa nesse sentido, né? porque E antes precisa de uma organização externa. precisa. As pessoas sozinhas não conseguirão fazer isso. Então precisa primeiro mostrar o que tem, né? Uhum, Mostrar o que tem, as nossas empresas, as matérias-primas da região que são transformadas aqui e a potencialidade que tem. uhum. Então, é preciso que o comerciante conheça e, ao mesmo tempo, junto, fazer um trabalho de valorização do que é É, nosso. porque assim, se você pensar, É, por que que todo mundo fala do é, doce do queijo mineiro, né? é, Porque alguém de lá organizou esse negócio. sim, Porque muitas pessoas falam do vinho, né, do Rio é, Grande do Sul. Alguém organizou isso é, aí. Por é. que as pessoas falam tanto da comida nordestina? Tem Né? que ter um começo. Alguém organizou É, isso aí. E cadê a nossa, tem que né? ter um Sendo que começo. tem É, coisas acontecendo aí, tem, né? tem umas coisas assim tão absurdas na região, tão absurdas, Hum, por desconhecimento. Então, por exemplo, isso tudo eu vou fazendo com estudo com os alunos, né? certo. Então, cidades muito pequenas, elas têm feito a chamada Feira do Brás. Sim. Muito pequenas, Feira do Brás. Olha só, existem pessoas especializadas nisso, Uhum, né? Então, essas pessoas vão lá no Brás, compram, não são da cidade, e vão montando essas feiras ali. Ali, o que que acontece? É um caminho, é uma potencialidade que o nosso comerciante não percebeu. Que é o seguinte, eu conversando com Flora Rica, que a uhum, Feira do Brás sempre tem em Flora Rica. uhum, Aí eu disse assim para as pessoas lá com quem eu entrevistei, uhum, mas isso não é ruim para o comércio local? uhum. Aí ele falou, não, o comércio local é fraco. E quando tem a Feira do Brás, que dura um dia inteiro e uma noite inteira, olha, as pessoas vendem marmita, as pessoas vendem água, as pessoas daqui Uhum, vendem isso, aquilo outro, e são muito bem-vindos. Chega até ter pessoas que oferecem a sua casa, que ganham dinheirinho ali com um uhum. pouso, né? E eu falei, mas por que que as pessoas compram na Feira do Brás? Aí a resposta é muito interessante. Ele disse assim, olha, antigamente
a gente tinha empresa que vinha de Irapuru, que vinha de outras cidades e vendia aqui, vendia ventilador, vendia fogão a gás, coisas básicas assim. Porque a cidade é pequena, as pessoas são mais pobres, não tem a flexibilidade de sair. Então o comerciante vinha Ia lá, aqui. certo. Aí ele falou: agora não vem mais. A Feira do Brás faz isso. A Feira do Brás faz isso. Então, ela traz a roupa, o sapato, As sabe? novidades. O material escolar. Uhum. Então, uma mãe já sabe que vai ter daqui 90 dias, ela guarda o dinheirinho, ela já Se organiza abastece. também. Então, olha a potencialidade que está parada e o nosso comerciante não percebe. Verdade. Né? O pequeno comerciante, por exemplo, ele está perdendo com a questão das compras online. Sim, Ele sim, está perdendo. sim. Mas se ele faz isso, é uma opção criativa que ele pode Sim, fazer. Né? sim. É uma opção criativa. Então, isso tudo falta organização, falta a gente se conhecer, né? E falta junto buscar essas saídas que são possíveis, né? Que são possíveis. Isabel, então, quando eu conversei com a Elias e conversando um pouco com você, você falou que tem um grupo de pesquisa. E então essas ideias que você está Sim, falando saem desse grupo de pesquisa, vocês, como que é isso? Então, que eu estudo a região tem mais de 40 anos. Uau! Tem Danilo, mais. quantos anos você tem? 72. Então, ó, você nasceu, ela estava 8 anos, viu? Então, aí a minha, vamos dizer assim, a minha área de atuação maior é na educação. Certo. Então, o primeiro livro é esse daqui, porque aí é o seguinte: como é que eu vou fazer com esse conhecimento para poder chegar no meu aluno? Esse livro, quem quiser comprar, onde ele está? Está Tem, na Amazon? tá na Amazon. Procura lá, Danilo, tá na Amazon. Pode ir falando que eu vou mostrar ele aqui. Isso, sim. Então, esse daqui, ele conta tudo que nós falamos agora, da Certo. formação do Oeste Paulista, Uhum. da ferrovia e tal, ele está aqui numa linguagem muito simples. Uhum. Aqui, tanto o adolescente lê, ele é bastante usado em escola, Uhum. quanto o Qual é o adulto nome? conta outra vovô. Conta outra vovó. Isabel Isso. Castanha Gil. Então, e Tá na aí segunda edição. os adultos, eles leem e falam que eles se identificam ali e tudo Entendi. mais. Então, o primeiro está aqui, né? Que já está na segunda Uhum. edição. Depois disso, vem aí já numa linguagem mais científica. Olha lá, tá lá. Isso, olha lá, Conta conta outra outra vovó. vovô. Exatamente. Vovó, falei vovó, É vovô. vovô, isso aí. Ele vai falar dessa questão mesmo da nossa formação, Uhum. né? Numa linguagem simples e tudo mais. Então, isso aqui é usado Tá bastante. na Amazon, então. Tá na Amazon. Então depois nós vamos deixar o link na descrição. Quem Isso, quiser comprar, isso. né? Que legal, né? Depois, uma linguagem mais científica e tudo mais, tem esse aqui, que é a minha tese de doutoramento, Uhum. que eu vou embasar toda essa questão, né? Depois, pela FAI, eu dou aula no curso de História. Pela FAI, a gente tem um grupo de pesquisa lá chamado Nossa Gente. Nossa, gente. Nossa Gente. E esse grupo é muito interessante, porque a gente começa ali, quando o aluno está na graduação, muitos Uhum. fazem o seu TCC com temas regionais, Certo. e depois eles serão profissionais, a maior parte professores. E eles continuam pesquisando. E Que aí, legal. eles continuam. E aí, vários deles estão lá no programa de mestrado e doutorado, ou de Tupã, da Unesp, Certo. ou de Presidente Prudente, porque a Certo. gente não tem o programa aqui na FAI, Uhum. né?
E assim, a gente tem vários trabalhos publicados, Legal. vários estudos, vários. O Elias, por exemplo, ele contribui muito mesmo, fazendo todas essas questões. E agora, junto com um grupo de professores, nós criamos o primeiro material didático regional. Uau! Primeiro material didático regional. Isso é conhecer Isso é conhecer, exatamente. a si mesmo. Isso. Agora nós estamos na fase de concluir esse material para poder apresentar para secretários municipais de educação, Sim. porque ele foi pensado na criança. E seria para que faixa etária? Exato. Fundamental 1? O Fundamental 1. Porque pela matriz curricular, quando ele está lá com 10 anos, Certo. ele estuda o município. E nós não estamos presentes no livro didático. Porque é uma coisa mais nacional, Porque né? Mais o livro genérico. didático é mais genérico, né? Então o nosso é um paradidático. Então a gente está nessa fase aí. Criamos o primeiro Atlas Geográfico Regional. Nossa, eu conheço alguns prefeitos, eu vou levar isso para eles, eu Então, vou. isso, a gente Que está. legal, E que aí, legal. a gente sempre trabalha em grupo e sempre no sentido de promover as conexões intra-regionais, Certo. que isso é muito importante e é fraco aqui, né? Então aqui é muito interessante, as pessoas falam assim, não, tá, é cidade vizinha, eu tenho uma relação grande com a cidade A, com a cidade B, nasci aqui, trabalho lá, casei com outra pessoa de lá e tal. Tá, isso é superficial, porque na prática, não. Sim. Né? No conhecimento, não. Nas conexões, não. Nas conexões comerciais, nas conexões acadêmicas, não. Sim. É fraco. Então, aí a gente sempre trabalha com essas conexões. Então, nós temos, nesse material didático, nós temos professores das 3 micro-regiões. Dracena, Damantina e Tupã. Vou pegar uma aguinha. Pega lá. E aí, nós estamos com esse material. Os dois. Nós estamos com esse material praticamente pronto. E agora a gente vai apresentar, né? Que legal, que legal. E curso para professor, né? É um material que interessa também para gestores públicos, conhecer o seu município. E aí a gente tem uma base de dados, né? Que apresenta de cada município. Então, a gente tem essa base de dados. E assim nós vamos fazendo. Então, o Elias faz parte, outros professores fazem parte e tal. E o material tá bacana, que é exatamente o subsídio na mão do professor, na mão do aluno, para poder Conhecer. E sempre com a base oficial, com história oral. Essa é uma frente. A outra frente é essa aqui, que é a questão mesmo mais. Saiu alguma coisa aí. Mais subjetiva. Então, aqui nós temos 2 antologias, a primeira e a segunda. Também tá na Amazon ou não? Esse tá. Esse tá. Esse, o primeiro, ainda não. E aí, o que nós fizemos, então, aqui? Nós temos, e é esse aí, exatamente. Nós temos como parceiros as secretarias municipais de cultura, que fizeram a divulgação, e as pessoas, criamos um regulamento, que está lá no final, as pessoas escreveram e escrevem sobre as suas memórias. Então, um personagem marcante, a sua cidade, as suas vivências, a paisagem do lugar. E aí nasceram crônicas, poemas, e as pessoas escreveram. Aqui tem, dá licença só um pouquinho, e a gente foi registrando. A gente tem uma comissão com pessoas das 3 cidades. Aqui é o primeiro grupo que escreveu. Que legal. Tem jovem de 18 anos até pessoa de 93 anos. Você me permite ler um poema aqui? Sim.
Vou ler da professora Clélia, minha amiga, Ah, daqui, daqui. depredação e ação com letra maiúscula. Da janela do meu quarto, vi ao longe alguns velhos eucaliptos, esguios e eretos, como torres góticas que buscam a Deus, mas, em noite escura, deitaram-lhes ao chão, em valas rasas, e não os velaram. Da janela do meu quarto, vejo cana que alimenta a usina. Por este caminho que sempre percorria, mãos dadas com meu pai, via brotar nascente tão pura, borbulhas de águas, fonte límpadas, a espalhar a vida, mas em noite escura revolveram o chão, soterrando-a em um fosso fundo. Por este caminho ardente de sol, vejo cana sedenta que alimenta usina. Um brejo distante, sob a luz da lua, coachava a saparia, em terra fértil, retumbante grito pela vida. Chegava-me carregando pelo vento, mas, em noite escura, escoaram água rasa, secaram esponja viva. Da planície em pó, ouço cana simbilante que alimenta a usina. Da Da Clélia Clélia. Maria, aqui de Flórida Flórida Paulista. Paulista. Muito legal, hein? Então, Muito legal. esse a gente foi lançado em 2019, Certo, antes da pandemia, certo. né? E foram 13 cidades que participaram. Esse daqui nós lançamos em 2024, tem Uhum. 40 poemas, e esse Quando vocês estavam fazendo isso aqui, o Elias falou comigo que é, vocês estavam fazendo uma então, questão de músicas, é. musicando. Aí Que esses interessante. poemas a gente tem parceria com músicos da região. Que legal. Nós deixamos os gêneros musicais em aberto, Uhum. porque nós queríamos conhecer as influências que a região teve. E aí a gente tem música clássica, a gente tem hip hop, Que mas legal. houve o predomínio de música raiz, viola, Sim. violão. E aí, esses poemas musicados, nós temos registro de direitos autorais Sim. e eles estão aqui na obra nos QR Tem um Codes. QR Code, ó. Não sei se dá para Isso, ver, Danilo. olha Depois lá, você puxa, tem um QR tem um Code no QR livro Code. e busca. Porque Aqui é um shot. todas essas músicas estão no YouTube. Que E nós legal. temos também, que nós estamos tentando organizar literatura regional, nós temos também em cada poema ou comentário literário ou o comentário histórico do poema. Porque é muito assim incipiente a literatura regional, né? Nós identificamos Precisamos conhecer a nossa aldeia, como dizia Fernando Pessoa. isso. A gente tem assim várias iniciativas, fizemos o levantamento dos escritores, mas o que a gente percebeu até o momento é que eles são isolados. Uhum, Não existe uma rede de escritores, alguma coisa uhum, nesse sentido. entendi. Então, todo esse esforço é para que a gente tenha minimamente sistematizado o conhecimento, as memórias, Porque senão se perde, né? se perde, Se perde. exatamente, exato. Eu, quando os anos vão passando, a gente se faz parte da história. E este ano eu tive o prazer de estar na comemoração, ano passado, né, dos 30 anos do Projeto Guri, que nasceu em Ouro Verde, e eu era um dos molequinhos do Guri. E foi tão fantástico, tão assim emocionante, porque na orquestra regional do Projeto Guri, a minha filha é violoncelista. E quando eu comecei a tocar lá, que nem chamava Projeto Guri, não se tinha ideia, foi uma coisa bem assim que o professor começou, o Paulo Sérgio, na cidade de Ouro Verde, e eu tocava violoncelo. E a minha esposa, que nós nos conhecemos ali, estamos casados até hoje, tocávamos violoncelo, né? Então, assim, e foi interessante a gente chegar lá, ver, e as pessoas mantendo a memória, algumas fotos, tem museus, tem contando essa história, porque senão se perde.
É, Se perde, né? E um povo sem memória, o que que é um povo sem memória? Então a gente precisa realmente ter essa história. Ter memória faz parte da saúde. Ter essa consciência de quem somos, não é? Saber por que somos assim. Não é? Porque talvez, né, você fala que não há essa conexão. Nós começamos assim. Ninguém dá o que não recebeu. Nós não recebemos essa coisa de conexão. é, Então, cabe a nós conhecermos, reconhecermos e elaborar essa história e fazer algo diferente. Talvez nós não consigamos tudo, mas os nossos filhos, né, tendo este acesso de pessoas como você, que gasta tempo, né, que gasta uma coisa sistematizada, eficiente, com ciência, com rigor, deixar esse material para que as pessoas possam é ter verdade. isso aí, não Essa é? é a E nossa. isso é promoção da saúde também. Né? Tive um professor, talvez você conhece, na psicologia, e eu gosto muito dele, a gente tem uma amizade até hoje, e gosto muito do trabalho dele, professor Cassiano, Sim, Rumi, professor Cassiano Cassiano Rumi, Rumi, que acho que é da região aqui de Pacaembu, tudo, Pacaembu. e ele fazia um trabalho, né, fez muito da sua, ligado muito à psicologia do trabalho, né, à saúde do trabalhador, à psicodinâmica do trabalho. E a coisa que eu fiquei fantástico quando eu conheci ele, né, pensando no psicólogo, ele ia com os cortadores de cana. Né? Então, essa questão de buscar ver o que ninguém vê. Né? Então, acredito que nós precisamos disso. E esse é o espaço que a gente quer trazer nesse podcast, de trazer pessoas que contribuem, que às vezes estão anônimas, ou não vou dizer que você não está anônima, porque Porque você ele tem. é um acervo regional, né? É, Só pessoas autoras só da região. pessoas daqui. Então, quer dizer, mas quantas pessoas eu mesmo não sabia dessa produção literária sua, não é? Então, é legal você que está aí ver isso aqui, né? Esse livro aqui, se for possível, conta um pouquinho dessa história aqui, de onde saiu três meninas e um cavalo, né? É literatura infantil, eu achei fantástico. Ela contou um pouquinho aqui. Conta um pouquinho desse livro aqui. Esse livrinho aqui eu escrevi com a minha neta Maria Júlia. Livrinho que ela fala não é porque é menor, é uma maneira carinhosa. Eu achei É. fantástico. Então, aí a minha neta mora em Campo Grande, em apartamento. E ela gostava muito de cavalo quando era criança. Vinha para cá passar as férias. O avô tem sítio, então sempre ligado com o sítio. E ela tinha muito Medo de cavalo. medo de cavalo. Então ela não aproveitava, queria muito e tinha medo. E aí aquilo incomodava, né? Ela mesma pediu para a mãe, quando ela ficou sabendo, pediu para a mãe levá-la lá em Campo Grande, no quartel, que tem aula de sábado para criança. Ah, tá. De equitação. Aqueles de equitação, aqueles animais, aqueles cavalos da cavalaria que vão ficando bem de idade, né? Mas Uhum. muito ensinados e tudo Uhum. mais, eles são usados ou para ecoterapia Sim. ou para equitação com criança. Uhum. E a mãe levou, que é minha filha, e ela fez, e ela venceu o medo. Naquela Ah, fase que ela tinha medo e tal, ela tinha uma amiga imaginária, que a criança tem muito disso, sim. né? E ela deu o nome de Artina. E eu procurei, acho que ela viu em algum desenho animado, procurei e não encontrei. Artina. E todo o medo, ela tinha o medo e a Artina era muito corajosa, Hum, né? Era a uhum. compensação. E aí, então, por isso, três meninas, né? Uma é a Maria Júlia, naquela fase do medo, a Artina, que era É a imaginária. imaginária, e quando ela consegue vencer o medo, ela consegue ajudar uma amiguinha que também tinha medo. Por isso, três Essa meninas. menina, a menina era real, a que ajudou. É real, né? Com o mesmo cavalo manso. Uhum.
E aí eu achei aquilo muito interessante. Ela tinha 6 aninhos, não estava nem alfabetizada ainda. Falei, vamos colocar isso numa historinha, porque isso pode ajudar outras crianças. Uhum. E então aí eu fui desenvolvendo a parte oral, ela contava a experiência, eu passava e dava para ela ler, para ela ouvir, né? E o que você acha que está certo assim? Não, vó, eu não falei isso. Então eu mudava. Então, e agora? Não, agora está certo. E assim nasceu o texto. E aí ela gostava de desenhar. Ah, os desenhos são dela? Não. Ah, tá. Aí ela gostava de desenhar. Falei, então agora você vai desenhar. Mas ela Hum, me enrolou até hum, os 15 anos. sei. Aí, quando ela tinha 15 anos, ela falou: vó, eu não vou querer desenhar, pode procurar outra pessoa. Aí, Uhum. quando ela me liberou, eu dei para uma ex-aluna que hoje Tatiana é M. Nakai. isso, que é de Adamantina, e foi a Tatiana que ilustrou. Uhum. Então nasceu a historinha, essa historinha é verdadeira. Uhum. Que legal. Que legal. Então aí a gente vai, procura fazendo favor, coloca meu nome e você coloca assim, o meu nome primeiro e põe literatura regional. Isabel Castanha Gil, É, literatura regional. isso. Provavelmente vai sair aí uma matéria que é porque aí eu vou mostrar Uhum. o que nós fizemos do mapeamento dos escritores regionais, Certo. né? Então tá lá, e nós fizemos na região, porque é uma matéria de jornal, literatura regional, o que isso, É que tira a palavra livro, Danilo. Tira aquele tira livro. livro, Tira o livro. e põe literatura regional. Isso, agora dá um enter. Pra ver se eu embora. É essa aqui, aqui. Literatura regional da Nova Ruta Paulista, o que essa arte diz sobre nós. Então, nós já fizemos encontro com escritores e mais para frente um pouco tem um quadro que vai mostrar aqui, Ah, ó. que legal. Aqui, ó. Nós buscamos nos 30 municípios os escritores. Então, olha, a Damantina é o que mais tem. Certo. 80 autores com 151 obras. Nossa. Tem várias cidades, nós colocamos sem escritor conhecido, porque pode ser que alguém foi embora, escreveu e a cidade desconhece. Quando foi isso aqui? Ano passado, Ano em passado? 2024. Já tem dois, né? Eu. Quem que são esses dois? A Clélia e mais uma pessoa que agora me fugiu. Então teria três, porque eu tenho um livro que eu publiquei ano passado. Esse aqui, Será que eu sou arquiteto? quando se publicou quando? Eu publiquei o ano passado. Não, 2024. Publiquei em 2024. Então, aqui tem um fator muito interessante, né? A nossa base de dados. Nós buscamos nas bibliotecas públicas municipais. Então, essa é a nossa fonte. Porque tem que ser algum, Sim. né? Não tem como você. Uhum. E aí a gente descobriu o seguinte: vários autores não deixam a sua obra lá. Eu mesmo deixei. Olha lá. Eu deixei em bibliotecas públicas de outra cidade. Deixei em Ouro Verde, deixei em várias cidades. Aqui eu não deixei, olha que falha. É Então, interessante. aí. Preciso corrigir isso. Você vê como que a nossa formação. Então, Olha só, aquilo que você falou do início, né? Eu deixo em outro município e não deixo no município a qual eu estou vinculado. então, você vê Olha como como que é conhecer a si mesmo, né? Então, aqui teve muito isso. Então, teve cidade, por exemplo, que a cidade é pequena, que a gente conhece e sabe que alguns escritores, mas zero, nadinha na biblioteca. Então, também tem um fator, né? Porque o Conselho Municipal de Cultura tem uma pasta de literatura. Então, a pasta de literatura também está em falha, porque as nossas cidades são pequenas. Sim, Então, não é difícil você conhecer, sim. né? Mas agora, o escritor também tem que fazer aí uma divulgação, Sim, tem que fazer o sim. lançamento. Sim. Então, o que que precisa? Interação. É.
a tal das conexões, Sim, né? Então, sim. aí nós colocamos sempre. Vivemos muito como ilhas, né? Exato, exatamente. Que, Então, que aprendizado, gente. Olha aqui, estou tendo uma grande aula hoje. Olha, vamos seguindo, tá? Vamos seguindo. Que então, legal. aí, isso, vai acompanhando para ver todos, Aham. para ver quantas obras a Oswaldo gente Cruz, tem. olha Isso, que olha. paulista, olha que Então, bacana. mapeados, Aham, nós temos 244 escritores, aham. com 533 obras. Entendi. O que a gente quer aqui, Carvalho? A gente quer o seguinte, que ainda não deu certo, mas é uma proposta. Nós queremos recurso para comprar essas obras, fazer 30 acervos Para cada e município. distribuir um acervo para cada município. Entendi, Esse mapeamento tem essa finalidade. entendi. Ainda, e aí nós já conversamos com algum deputado para uma verba parlamentar, né? Certo. Porque a gente quer comprar. Uhum. Porque a maior parte desses escritores aqui publicou com recurso próprio, Sim. né? Então, o que acontece? O alcance dele é pequeno. É. E, ao mesmo tempo, a característica, todos isolados. Eles não sabem, né, que tem. Não sabe. Não sabe. Teria que ter um Então, todos isolados. Então, anúncio, um sim. gráfico para Organizar, né? Organizar isso aí, Sim, né? Porque você acabou de falar que eu escrevi estando aqui. Se eu então, contar a história do meu, olha só, é bem da cidade. Porque o meu livro é o quê? Eu gosto de escrever, não escrevo bem, mas gosto de escrever. Inclusive, meu primeiro texto eu escrevi sobre um cavalo, contava a história da minha infância, é um conto. Eu participei assim, concursos literários, não é? E sempre eu escrevo. E publicava no jornal da cidade, no Folha Regional. O Massarotti, a gente tem uma boa amizade, e ele falou, publica aqui. E eu comecei a publicar, e sempre escrevo e publico. E ficou aquele monte de texto. Falei, vou reunir eles. Né? Então, reuni e publiquei o livro. E não tem, acho que nem. Não fiz o lançamento na cidade então, e não tem nenhum na biblioteca. então, Olha só então, como que a gente precisa refletir sobre os nossos comportamentos, os nossos. Refletir no sentido assim, mudar aquilo que você falou, né? Assim, a um modelo que já está extrapolado e isso vai para todas as áreas, para né? todas as Para áreas. todas as áreas, para a Então, vida. e aí, bom, aí vem uma questão também, né, que não é fácil de você desmistificar, que é o seguinte, por que a gente conhece escritores famosos, nacionais e internacionais? Porque eles estão no circuito das grandes editoras. Sim. Então, as grandes editoras fazem a divulgação, né, uma comercialização massiva, e essa obra chega na nossa mão. Sim. Aí, indiretamente, passa a ideia que essas obras são importantes, Sim. com qualidades maiores do que os escritores locais. Os escritores locais e regionais, eles são tidos como uma literatura menor. Ou porque também a pessoa é muito provinciana, conta uma historinha muito, né, e tal. Mas é muito difícil um escritor local furar a bolha. Porque para furar a bolha ele precisa do grande mercado editorial, que ele não tem acesso. Então, o que precisa, né? Que a gente está tentando e não é fácil. A gente está tentando criar um sistema literário regional. Porque você precisa ter um sistema. Esse sistema literário tem que ter a disponibilidade, tem que estar ali, as pessoas têm que conhecer, as escolas têm que conhecer, convidar o escritor, recomendar a obra, para que, né, você tenha mais leitores. Então, você tem que ter mesmo diretor de escola, coordenador, professor, E é secretário. interessante, eu sou daqui, já falei em várias escolas e nunca fui convidado para falar da minha obra aqui.
Então, Olha só como que é porque o o pessoal desconhece, é né? uma O coisa pessoal que desconhece. precisa romper, né? Entra aí, fazendo favor, num site chamado www.latitude21.com.br. A gente está tentando fazer isso, não está tão tranquilo, porque você tem que ter estrutura, tempo e tal, mas estamos tentando, né? Então a gente tem um site, Esse aqui. isso, esse site aqui, sobe um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. Aí, Repositório Cultural Regional, a gente está tentando. Aqui, explore conteúdos, antologia de poemas musicados, a Jatobateca, o repositório de publicações, literatura regional, acervo de E esse site já fotografia. está pronto. Ele está faltando, ele está pronto, Certo. ele foi feito com recurso da PNAB 2, Uhum. né? Mas o recurso que veio deu para montar o site. Certo. Agora a gente precisa de estrutura para alimentar, Hum, né? Conteúdo a gente já tem uma porção de coisa, mas precisa para alimentar. Então entendi. a ideia é colocar, vai passando aqui, fazendo um favor, ó, você vai ver nas fotografias, ó. Uhum. Para você ela tá nítida aí ou não? Pra mim tá pequena, mas vocês estão grandes. Por causa Não, que mas ela tá com filtro na frente, o site. Tô com uma camada. tem que tirar esse filtro. Aqui nós pedimos para eixo, porque logo a rodovia vai ser duplicada, né? Sim, Quando duplicar, vai ter uma mudança na paisagem, sim. né? Então nós pedimos que fizesse fotografia antes da duplicação. Entendi. E a Eixo fez e nos disponibilizou mais de 300 fotografias. Legal. Pegou todo o trajeto. Então a gente tem. E já está aqui, mas tem que melhorar esse site, tem que deixar mais nítida Sim. e tal e tal. Colocar os livros, né? É. Pessoal, para comprar, para ver na Amazon, Sim. no tráfego, para todo mundo conhecer a região. Então, é essa estrutura que é tecnológica que a gente agora não tem. Aí eu levo da Prazer. Eis a pessoa. Mas aí, Danilo, tem um porém, e o custo disso, né? Porque é seu trabalho, né? É o Sim. custo disso. É. Então, é isso que nos segura. A gente tem conteúdo. Toda essa produção que nós estamos fazendo e tudo mais, Uhum. tem muita coisa pronta, né? Sim. Mas quem fizer isso tem que ganhar. E tem um custo, né? E tem um custo. Sim. Então, essa que é a questão. Então, se tivesse um patrocinador, seria maravilhoso. Bacana, muito bacana. Não é? Seria interessante montar esse projeto. Sim. Então, Deixa eu e aqui, vai lá na fotografia. Nos cardzinhos lá, olha lá, serve de fotografia. Esse não tem nada ainda. Esse aí, de baixo. O de baixo, esse daí. Qual que é a ideia? A gente não tem nada. A gente quer uma proposta que é o seguinte, que as pessoas tirem fotografias das suas cidades, de onde elas forem aqui da região. A gente forma uma curadoria aqui, né? Porque você tem que dar uma selecionadinha, Sim. forma a curadoria e põe. E a nossa ideia é que a dona de casa, o motorista do caminhão do leite, o motorista de ônibus escolar, porque eles vão nos grotões que nós não vamos. Exatamente. Eles vão no período da poeira, eles vão no período da chuva, no período da lama. Nós não. Sim. Nós ficamos aqui no bem bom, Sim. né? Então, essa é a ideia, sabe? Agora, precisa de todo um sistema que a gente está tentando e aos pouquinhos a gente vai fazendo. Sim. Isabel, o que você diria com essa vasta experiência que você tem? O que você diria para um jovem que quer seguir esse caminho que você seguiu da geografia? O que você diria? Olha, tem espaço.
Se eu vou pegar dois exemplos de dois jovens. Uhum. Um que trabalhou aqui em Flórida Paulista foi diretor, Tiago. o Tiago. O Tiago está juntíssimo aqui com a gente. Tiago, Excelente pessoa. o Tiago está agora já no doutorado. Uhum. Ele faz estudos regionais, escreveu um livro sobre Flórida, Sim. né? Escreveu um livro sobre Mariápolis. Uhum. Então, o Tiago está nesse caminho, Certo. né? Outro, mais novo ainda que o Tiago, é de Pauliceia. Ele fez História, depois ele fez o mestrado lá na Unesp, e agora ele está tentando entrar no doutorado. Certo. E ele tem vários trabalhos também. Agora, qualquer área do conhecimento pode pegar na sua área mesmo e estudar como é que aquele tema aparece na sua cidade. Então, nós temos muitíssimo pouco estudo sobre comércio local e regional, sobre a agricultura a gente tem, mas é um trabalho importantíssimo. Tem muito mestrado, tem muito doutorado, até a gente tem nesse site aqui um lugar que a gente coloca todas essas publicações. Mas aquele cotidiano aqui, como é que Flórida, o pequeno agricultor de Flórida faz? Onde é que é o canal de escoamento dele? Está dando certo o programa de aquisição de alimentos? Não tem. Uhum. Né? Na área tecnológica, o Danilo já disse, olha, é um projeto interessante de juntar isso tudo. Uhum. Então, qualquer pessoa pode, né? E às vezes tem a dificuldade para escrever, mas ele pode fazer aí um registro fotográfico sistematizado. Sim. Ele pode também fazer vídeos do seu cotidiano. Sim. A gente vê tanto no YouTube, quanto que a gente gosta de ver as farinheiras que tem na Amazônia, que tem no Nordeste, pessoas muito simples Sim. que fizeram. Então, Sim. é possível fazer isso hoje. E esse site tem essa Que finalidade. legal. Né? Tem essa finalidade. Ele vai publicar na rede dele, Uhum. claro, né? No canal dele. Uhum. Mas a gente traz o link para Eu cá. acompanho um canal, é uma moça que faz, e chama-se Belezas de Irapuru. E ela tem, Irapuru é uma cidade que eu gosto, que tem alguns amigos lá. E ela tem um olhar, ela tem, acho que belezas, fotos de Irapuru, ela tem um olhar assim tão gostoso, e ela coloca uma música no fundo, imagens. Então, E dessa coisa, um pôr do sol, uma estrada de terra, um gado, sim, e aquilo é tão bonito, né? Então, assim, todo lugar pode ter as suas belezas, né? Todo sim, lugar pode ter o seu registro, todo lugar pode ter a sua sim, questão, né? Flórida Paulista, por exemplo, acho que é um município de uma extensão territorial muito grande, né? Tem a divisa no Rio de lá e a divisa no Rio de cá. Flórida e E Junqueirópolis. Junqueirópolis, né? Muito grande. Tem questões aqui paleontológicas, né? Quando foi mexer aqui no viaduto, acharam ali Sim. carcaças de dinossauro. Tem De, muita história, de né? Rio a Rio, Flórida Paulista tem 54 quilômetros. De Rio a Rio. Uma época conversando com a pessoa que cuidava das estradas, eu não lembro o número, mas é um absurdo a malha de estradas rurais de Flórida. Então, assim, quando chove, para dar conta de consertar, muita estrada, muita coisa, né? Então, tá bom. Olha, eu fiz um modelinho de como seria o acervo. Olha, mas já fez, Danilo? Só o modelo da frente. Rapaz, esse homem Ah é lá. ligeiro demais. Olha só. Só os Então. mapas, as imagens. Aí, ó. Que legal, né? Mas é isso aí. Isabel, que papo gostoso, que conversa agradável, né? Diga as suas considerações finais, que você falaria nas suas considerações finais desse momento aqui conosco. Olha, é bem interessante. A gente tem alguns canais que nós já colocamos um pouco isso, mas aqui no podcast foi mais completo.
E certamente nós estamos buscando interações, conexões. Uhum. O seu público ouvindo, novas ideias vão surgir, de repente a gente pode aí formar um grupo, Quem né? sabe, né? A gente pode formar um grupo, tocar isso adiante, conteúdo nós temos, pessoas envolvidas nós temos, né? Esse material didático é bem interessante, a gente quer tocar esse projeto adiante e no momento nos faltam patrocínios. Sim, Então, as ideias vão nascendo assim, né? sim. E tem um público muito interessante aqui na região, das pessoas que estão na casa dos 30 aos 50 e poucos anos, que são pessoas ou escolheram ficar aqui ou estiveram fora e estão voltando. Retornando. Tem várias pessoas Uhum. voltando. Essas pessoas, como é o seu perfil, o perfil do Danilo, são pessoas que têm formação profissional, têm conhecimento técnico, sabe? Têm propósito e muitas vezes falta um projeto aglutinador, Exato. né? Falta um projeto aglutinador. Então, esse projeto aglutinador, cada um na sua área, Sim, vai continuar sim. fazendo o que sempre Na fez. sua diversidade, né? Sim, mas esse projeto aglutinador pode ser esse novo olhar para o. Tanto que a gente tem essa frase: um novo olhar para o mesmo lugar. Esse Sim. é o nosso Um refrão. novo olhar, Para o mesmo mesmo lugar. Que legal. Anota essa frase aí, Dani. Você que é bom nisso, mais rápido aquela vez, se você conseguir fazer e para a gente colocar com um novo olhar para o Para o mesmo. mesmo lugar. Muito interessante, É, né? porque as coisas mudam, né? Então, se a gente for olhar os nossos avós que vieram para cá, os nossos pais, eles vieram para cá com o olhar da sobrevivência. Sim. Esse era o olhar deles, né? Esse era o olhar, essa era a necessidade, toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua força física, tudo para isso, Uhum. né? Sobrevivência. E eles atingiram o objetivo. Eles criaram as suas famílias com dignidade, eles formaram as nossas cidades, Uhum. mas nós estamos no século XXI, Sim. né? Tudo mudou. Exato. Então, honrar essas pessoas e todo o trabalho que tiveram, o esforço que tiveram e o legado que tiveram é melhorar isso, porque se a gente não fizer nada, aquilo que eles deixaram vai se acabar, Uhum. não é isso? Sim. Porque por uma questão do tempo mesmo, o que eles deixaram vai se acabar. Então, o que é honrá-los? É você olhar para o nosso tempo e ver qual é a necessidade do nosso tempo. E a necessidade do nosso tempo é colocar a temática ambiental no centro. Porque não é mais mudança climática, é crise climática, Já mudou. é Já mudou. emergência climática. Uhum. Então, permanecer no interior, e aqui a gente tem coisas muito boas, né? As nossas cidades são seguras, Sim. as nossas cidades são tranquilas, nós conseguimos respirar um bom ar, Uhum. porque a gente não tem concentração industrial, né? Então, os nossos índices de escolaridade são bons. São. Então, a gente tem muita coisa Os boa. índices de violência são Sim, muito baixos. sim, segurança Segurança pública é pública. boa, né? Então, A questão da saúde, às vezes as pessoas pensam assim, mas aqui não tem a saúde. Não tem as altas as complexidades. altas complexidades, mas você tem uma qualidade de vida que você pode explorar ela na população, Sim, que problemas de questões de saúde aconteceram pouco. Então, por exemplo, aqui a questão de você fazer uma atividade física prazerosa é muito mais fácil no grande centro. Você coloca seu tênis e vai andar à tarde. Sem nenhum o problema. estado de São Paulo, na questão da saúde, tem uma questão muito interessante.
que qualquer ponto do estado de São Paulo que nós estejamos, um paciente de alta complexidade, ele não vai se deslocar mais do que 120 quilômetros. Sim, sim, Então, nós temos as nossas capitais sim, regionais, né? Então, isso é interessante, é sim. bom, né? É porque a saúde trabalha muito em rede. E a rede no estado de São Paulo, só de Santas Casas, no estado de São Paulo, somos mais de 400. Então, Né? então tem coisa boa Sim, aqui. Agora, onde é que está a nossa falha, né? Onde é que a coisa não está boa aqui para nós? Olha, essa questão ambiental, porque se nós ainda somos uma região que a economia está baseada no setor agrário, temperatura, umidade e solo são fundamentais. uhum, E nós estamos tendo déficit, sim, não é isso? sim. Então esse é um ponto, tem que trazer. As inovações, um polo de bioeconomia, já colocou lá. Um novo olhar para o mesmo lugar. Isso, Muito bom. isso. Então, aí você trazer isso, né? Um polo de bioeconomia, mantém a estrutura, Uhum, não há ruptura, uhum, você acrescenta algo novo. sim, E que novo é esse? O que já se tinha, sim, que é a volta da biodiversidade. sim. A biodiversidade que não seja estática, que seja uma biodiversidade que tanto vai regenerar e devolver e garantir a água nos reservatórios, Uhum, né? Quanto que possa trazer prosperidade. sim. O projeto Jatobá tem essa proposta. Que legal, que legal. Muito obrigado, Isabel, pelo papo, né? Um novo olhar para o mesmo lugar. Obrigado você que nos assiste pelo YouTube, todas as plataformas, também no Spotify, está disponível no Spotify. Lembrando que o Carvalho Cast Podcast é uma idealização da Clínica Carvalho e também da BLB Soluções em Tecnologia, contando a partir desse episódio com o apoio dos nossos amigos do Escritório de Contabilidade de Adamantina, o Elton e o Tiago. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e que possamos a cada dia disseminar coisas boas. A Isabel veio aqui trazer conhecimento da sua área, coisas boas, e é assim que a vida acontece. Nós precisamos dar audiência às coisas boas, porque quando nós estamos cercados de coisas boas, a saúde floresce. E saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde é um bem-estar completo, físico, mental e até mesmo espiritual. Muito obrigado e até o próximo episódio.